Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme estar conversando com você. Eu estou aqui acompanhada de 5 colegas extraordinários, 5 profissionais, e nós estamos inaugurando o nosso canal hoje através desse primeiro contato, nosso canal que é o Bens em Pauta. E nós estamos aqui para conversar. O objetivo do nosso canal é criar uma forma de contato mais próximo com você, com as famílias, né? E nós somos 6 profissionais aqui, 6 advogados. Nós somos colegas de profissão, somos amigos e temos o mesmo objetivo, né? O objetivo de levar informação para você que está aqui nos ouvindo, no sentido de preservar o seu legado, né? Então, essa informação ela vai ser dada semanalmente, né? Toda semana nós vamos estar conversando. Toda terça-feira, o programa será transmitido ao vivo, às 19 horas, pelo canal do YouTube. E nesse canal, nós vamos tratar assuntos relacionados ao patrimônio, assuntos relacionados ao planejamento patrimonial e à holding familiar, um sistema que está auxiliando inúmeras pessoas no Brasil todo a proteger os seus bens, organizar os seus bens, preservar os seus bens e ter economia tributária. E o principal é não precisar passar pelo procedimento de inventário, um procedimento que ele acaba levando um volume considerável de bens no momento da sucessão familiar, né? Aqui embaixo, na transcrição do nosso vídeo, nós temos o nosso contato por e-mail, né? O nosso contato, nosso canal. Então, eu já convido todos vocês a se inscreverem no canal e também nos seguir no Instagram, né? Nós temos um Instagram específico para essa formação, para essa união, onde nós vamos estar levando essas informações, né? Sobre bens de uma forma geral, sobre questões familiares. E eu convido você a participar, né? Participar levando sua dúvida, levando uma dúvida que você tenha pessoal sua em relação aos seus bens, em relação à sua família. Nós vamos estar trazendo e conversando sobre isso e tentando te auxiliar. E agora vou convidar, né, os meus colegas para que a gente se apresente, para que o nosso público nos conheça, né? É uma satisfação enorme estar aqui com 6 pessoas, né? Geralmente a gente conversa com um, dois, né, advogados, e aqui nós temos 6. Então, nós vamos poder contribuir muito com informação valiosa sobre essa temática, que são os bens, que são a questão do patrimônio familiar, que hoje está muito em pauta, pelo fato de o governo estar modificando toda a questão legislativa, toda a questão em relacionada às leis, no sentido de ficar abocanhando cada vez mais um pouquinho desse patrimônio, né? Acredito que os meus colegas também concordem comigo, que muito se deve à falta de informação. As famílias, né? Muitas delas não conhecem o que o direito oferece no sentido de preservação dos bens. Então, nós precisamos levar essa informação, e é esse o nosso objetivo aqui hoje, né? Nosso objetivo semanal, né? Nós nos comprometemos a estar trabalhando todas as terças-feiras com você e levar essas informações, tá? Então, eu convido agora, eu vou deixar para me apresentar lá no final, tá? O nome está ali, mas a gente vai conversar lá no final. Eu convido agora a doutora Adriana a se apresentar, né? E depois nós vamos continuando. Adriana, por favor. Obrigada, doutora Ângela, pela palavra, pela oportunidade, especialmente por ter sido a idealizadora desse projeto. Meu nome é Adriana Nunes, sou advogada desde o ano de 2012, com escritório na cidade de Blumenau, aqui no estado de Santa Catarina. Sou especialista em planejamento patrimonial da família, com foco em holding familiar. Então, tem uma frase que diz: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Eu faço parte de um time de especialista em planejamento patrimonial da família, chamada Time Holding Brasil.
E no início do ano eu tive o privilégio de conhecer esses profissionais de excelência a quem me juntei para irmos longe, mas especialmente para levar informação de qualidade para você. Agora eu passo a palavra para a queridíssima doutora Cassiane Fagundes. Obrigada, Adriana. Olá, pessoal. É um prazer imenso estar aqui na companhia de vocês. Eu me chamo Cassiane Fagundes, sou advogada e, assim como a colega a doutora Adriana, também sou especialista em planejamento patrimonial da família com foco em holding familiar. E o meu escritório de advocacia é em Espumoso, no estado do Rio Grande do Sul. Já tem um tempinho que planejamento patrimonial e holding familiar estão no meu dia a dia, já fazem parte de mim. E foi através deste segmento que eu encontrei esse grupo de profissionais incríveis e que agora, por meio do Bens em Pauta, nós nos unimos para levar informações de qualidade, informações valiosas para cada um de vocês que nos acompanham. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E agora eu passo a palavra para a nossa colega Ana. Muito bem-vindos ao nosso canal Bens em Pauta. Meu nome é Ana Carolina Miller, mas o pessoal me conhece como Ana Miller. Eu sou formada em Direito desde 2003 e desde essa época eu já atuo em Direito Empresarial, a área na qual eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas empresas, dentre elas as familiares, e por isso a gente conseguiu já desde muito cedo trazer muitos benefícios a essas famílias com as holdings familiares e outras construções societárias que trazem muito benefício às famílias. Eu, no começo desse ano, eu tive a oportunidade de conhecer esse grupo incrível de profissionais e nós estamos aqui, então, unidos para levar para você o melhor da informação sobre holding familiar, patrimonial e todas as estruturas societárias que podem contribuir muito com o seu patrimônio e da sua família. Agora eu passo a palavra para minha amiga Franciele. Bom, olá, né? Muito obrigada, professora Miller. É um prazer fazer parte desse grupo aqui. São os melhores especialistas, eu posso dizer, do sul do Brasil, né? Que falam sobre esse assunto. Bom, vou apresentar, eu me chamo Franciele Bittencourt, sou advogada há 14 anos, né? Falo aqui do interior do Paraná, Umuarama, Paraná, e atuo também, como todos os meus colegas aqui falaram, o meu foco é planejamento patrimonial da família, com foco em holding familiar, né? E é um prazer estar aqui, ter recebido esse convite desses colegas que são os melhores especialistas que falam sobre esse assunto. A gente sempre está te reunindo para falar sobre esse assunto, estudando as melhores técnicas, o que tem mais de avançado para trazer para a família brasileira o melhor benefício para eles, em todos os sentidos, em todo segmento, benefício mesmo familiar, né, quanto benefício financeiro, tributário. Então, é um prazer enorme fazer parte desse time aqui. E agora eu quero chamar nada menos que o meu colega que me convidou para estar aqui. É uma honra poder convidá-lo, o Dr. Luiz Alberto. Olá, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui neste seleto grupo de advogados especializados em planejamento patrimonial da família ou holding familiar, mais especificamente. E eu tenho, assim, um prazer enorme de estar nesse grupo hoje, de fazer parte do time Holding Brasil, onde eu encontrei realmente uma forma de realmente ajudar as pessoas. Por quê? Eu trabalho há mais de 30 anos como advogado e trabalhei muito em inventários, fiz muitos inventários na minha carreira como advogado, e eu confesso para vocês que eu ficava muitas vezes frustrado com o que eu entregava para os meus clientes. Por quê? Porque o inventário custa muito caro, é um processo assim extremamente caro. Fiz alguns testamentos também, testamentos extremamente burocráticos, né, e que podem gerar, felizmente eu nunca tive nenhum caso assim de revisão de testamento ou ação judicial decorrente de testamento, mas vocês observem na mídia, principalmente no YouTube, famílias muito bem estruturadas financeiramente, que constituíram seus testamentos e até hoje são causas de litígios judiciais intermináveis. Por quê? Porque muitas vezes as cláusulas testamentárias que não agradaram a algum dos herdeiros, ele vai questioná-las perante o judiciário. Uma outra questão também, questão de doação. Nós passamos a fazer doações porque as pessoas começaram a nos procurar. Não, mas espera aí, vai aumentar o imposto de transmissão de inventário e doações.
eu vou fazer uma doação. Então, quando a gente tomou conhecimento, tomamos ciência da holding familiar, do planejamento patrimonial familiar, com seus baixíssimos custos, quando comparados com o inventário, nós finalmente encontramos a possibilidade de realmente levar uma ajuda qualificada para essas famílias, né? E fazer com que essas famílias tenham principalmente a chamada educação financeira, né? Que é o que nós vamos passar ao longo dessas nossas reuniões aqui nesse grupo seleto aqui de colegas. Então, seja muito bem-vindo a este grupo, e eu digo que eu estou muito honrado de fazer parte desse grupo de especialistas em planejamento patrimonial da família, e hoje nós vamos estar trocando ideias a respeito desses e muitos outros temas assim relacionados ao planejamento patrimonial da família. Passo, então, devolvo a palavra, então, para a doutora Ângela. Obrigada, Luiz. Vejam só, são tantas colocações, né? Eu vou me apresentar agora. Eu sou Ângela Cecília Confortin, eu moro em Chapecó, Santa Catarina, né? Então, todos nós somos do Sul, uma característica nossa, né? Todos nós residimos na região sul do país, uma região lindíssima, riquíssima. E o meu escritório fica localizado em Chapecó. Eu sou especialista em direito público e privado. E como é que, assim como o Luiz colocou também, a experiência, né? Como é que a gente foi parar nesse universo, nesse mundo relacionado à holding familiar? Eu tenho pais, os meus pais são de idade avançada. E no momento, assim como o Luiz, quando a gente começa a desenvolver ou trabalhar nos inventários das famílias, a gente sempre fica com o coração meio que partido, né, Luiz? No sentido assim, poxa, a família chegou até aqui, construiu um patrimônio gigantesco ou um patrimônio mínimo e vai ter que deixar boa parte dele em honorários advocatícios, em emolumentos cartorários que sempre estão aumentando de valor, e principalmente em relação a impostos que são pagos nesse momento. E eu percebi que a minha própria família, os meus pais, eles construíram um patrimônio, não é um patrimônio grande, mas é um patrimônio suado, sofrido, que todos os anos tentando, né, conquistar alguma coisa a mais, e nós teríamos que deixar um valor muito considerável. Eu sou um caso típico de exemplo que nós teríamos que vender um dos bens imóveis para custear o inventário dos meus pais. E foi nesse momento que eu fui em busca de uma solução. Pela experiência que a gente tem de várias experiências negativas no momento de testamento, né, Luiz? O testamento é algo assim que eu considero muitas vezes prejudicial para a família, ele tem que ser muito bem pontuado dentro de uma situação familiar. E eu me vi nessa situação de inúmeras famílias, que nós iríamos perder a residência dos meus pais para conseguir custear o procedimento de inventário. E eles já possuem uma idade avançada, né? 84 anos e 76 anos. E foi nesse momento que eu disse, tem que ter uma solução jurídica, nós precisamos achar uma solução dentro do direito para isso. E foi quando eu conheci a holding familiar e me especializei nessa área, e o meu escritório hoje é focado nessas áreas, e aí a gente acaba envolvendo o direito tributário, o direito imobiliário, o direito empresarial, porque é todo o segmento que a gente atua, né, quando nós estamos trabalhando com holding familiar. E eu confesso, assim como todos os colegas, hoje nós não resolvemos problemas apenas, né? Nós levamos uma solução. E a satisfação que a gente tem no momento da entrega desse sistema às famílias é muito significativa. Eu diria assim que hoje a gente se encontrou, eu particularmente me encontrei dentro da advocacia, no sentido de fazer o bem, levar algo positivo às famílias, porque elas saem muito satisfeitas com o que é feito, com o que o sistema de holding oferece. O planejamento patrimonial como um todo, porque a gente pega famílias que vai dos 30 anos, quem está começando a formação patrimonial, e mesmo aqueles que já precisam fazer a sucessão, não é mesmo? Então, agora, para a gente começar, já me apresentei, eu vou convidar a doutora Ana Miller, e nós vamos, a partir de agora, pontuar alguns pontos específicos sobre o que é o planejamento patrimonial, o que é a holding familiar, né, de uma forma bem leve, bem tranquila, para a gente fazer essa nossa
primeira introdução na temática do nosso canal. Doutora, por favor, a palavra está contigo. Obrigada, Ângela. Aqui de volta para falar um pouquinho com vocês. Eu esqueci de falar que eu sou de Londrina, do Paraná, então eu estou no Paraná junto com a doutora Franciele, e, e é isso, né? Quando a gente pergunta o que é um planejamento patrimonial da família, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, é holding. Mas o que é essa tal de holding, gente? Assim, o que isso faz? O que essa holding faz? O que ela nos entrega? Então, para a gente pegar bem do comecinho, assim, existem algumas classificações de holding, mas a gente vai pegar aqui pelas mais comuns. Então, existe a holding pura, que é aquela que é vinculada à instituição financeira ou apenas como detentora de cotas ou ações, seja como uma empresa controladora ou como empresa minoritária, seja de caráter temporário ou de caráter permanente. Então, assim, holding é uma empresa que ela vai ser sócia de outra empresa. Isso é uma holding. Aí, o que é uma holding mista? É uma holding que, além dela ser sócia de uma outra empresa, ela também vai deter um patrimônio, né? E esse patrimônio pode ou não ser só para a detenção do patrimônio ou também para executar alguma atividade empresarial, né? E quando a gente fala de uma holding que vai contemplar o planejamento sucessório da família, então nós estamos falando de uma holding patrimonial, que é essa que vai deter os bens da sua família, e também ela pode ser uma holding operacional, que ela pode ter uma atividade. Por exemplo, uma atividade de uma empresa familiar ou de uma empresa de negócios. Isso é uma holding operacional. Uma holding que vai fazer compra e venda e locação de bens próprios ou de terceiros. Esse é um outro tipo de holding operacional. Que também pode ser chamada de holding urbana, alguns chamam de holding urbana. E aí também nós temos holdings rurais, que é um outro tipo de holding que pode ser utilizado. Então, dentro do patrimônio da família, nós vamos entender quais são os melhores tipos societários que se enquadram dentro daquele patrimônio para trazer a melhor proteção ao patrimônio daquela família. E falando em holding rural, nós vamos chamar a doutora Cassiane, que vai explicar um pouquinho para vocês o que é uma holding rural. Muito bem, então, muito obrigada pela palavra, doutora Ana, aproveitando as suas colocações, que muito bem pontuou sobre as holdings familiares, urbanas e em outras especificações societárias também, eu vou falar um pouquinho sobre a holding rural. O contexto e a dinâmica de uma holding rural é basicamente o mesmo do que uma holding urbana. O que diferencia essa modalidade de holding é que ela é direcionada para as pessoas que atuam no setor do agronegócio. O grande ponto aqui é que quando a gente fala em agronegócio, em patrimônio do produtor rural, em famílias rurais, a gente está falando em algumas cifras de milhões. E a holding, como uma ferramenta de planejamento para essas famílias, traz benefícios muito significativos para a atividade. Por exemplo, a holding traz um aumento do poder de negociação com os fornecedores e com as instituições financeiras. Por que isso? O produtor, para desenvolver a sua atividade, ele depende muito dos fornecedores e também das instituições financeiras. Então, ele tem um poder de negociação um pouco maior. E para esses segmentos, também é muito melhor e muito mais seguro negociar com uma pessoa jurídica do que com a pessoa física do produtor rural. Traz também maior eficiência na gestão do patrimônio, vantagens nas operações agropecuárias, porque tem redução do imposto na pessoa jurídica e a proteção patrimonial, né? Isso é importantíssimo para quem atua no segmento do agro. O produtor é a pessoa que tem atividade de maior risco, porque literalmente
a sua empresa está ao céu aberto. Ele põe a semente na terra e olha para o céu para ver se vai chover. Uma safra é boa, uma safra é ruim, é uma luta constante dependendo do clima. Então, em relação a essa proteção do patrimônio, por meio da holding, nós conseguimos proteger o patrimônio e afastar ele o máximo possível dos riscos da atividade. E por fim, e não menos importante, nós temos a facilidade no processo sucessório, na transmissão do patrimônio para os filhos e a grande economia tributária que o sistema de holding apresenta, que em muitas vezes é possível se chegar até 90% em relação ao processo de inventário, conforme o doutor Luiz e a doutora Ângela também já pontuaram. E como eu disse antes, pessoal, quando a gente trata de atividade rural, quando a gente trata de patrimônio rural, a gente está falando em alguns milhões. Então, para essas famílias, a holding ela já não é mais uma opção, ela é uma necessidade. E é importante eu dizer também que o planejamento patrimonial para as famílias rurais vai muito além do que organizar os bens e os ativos. Ele trata também de estruturar o legado de uma forma que ele seja preservado para as próximas gerações. Então, por isso, a holding rural para o segmento do agro, hoje é praticamente indispensável. Dito isso, eu passo a palavra à doutora Adriana, que agora vai tratar sobre os passos para a constituição de um sistema de holding familiar. Por favor, doutora. Muito obrigada, doutora Cassiane, pela palavra e pela brilhante explanação. Então, agora que você já sabe o que é holding, é essencial que você compreenda como funciona esse sistema. Então, a constituição da holding familiar, ela passa por 3 etapas. Nessa ordem, a cessão de viabilidade, o croquis estrutural e a execução da holding. O primeiro passo para a constituição do sistema de holding familiar é o que a gente chama de cessão de viabilidade. Esse é o momento em que o profissional vai conhecer a composição familiar, vai obter informações sobre o acervo patrimonial, sobretudo, vai extrair os desejos dos detentores do patrimônio para, ao final, diagnosticar se aquele sistema, se a holding familiar é ou não viável para aquela família. Tudo isso precisa ser feito com muito zelo e dedicação, porque o profissional estará cuidando não só do patrimônio da família, mas do futuro das próximas gerações. A segunda etapa fundamental para a constituição do sistema de holding é o croquis estrutural. Na prática, esse croquis ele é um grande projeto, porque contém informações que irão nortear a decisão dessa família lá no futuro. Fazendo ali uma analogia com a construção civil, o croquis estrutural seria uma planta baixa de um imóvel. Nele nós iremos dimensionar os valores que os herdeiros um dia terão que arcar dentro de um inventário, os custos de uma doação direta para os filhos em vida, mas principalmente nós desenhamos todos os modelos de holding adequados para aquela família, de acordo com a sua realidade e as suas necessidades. E ao final, a família vai conseguir escolher o planejamento que traga maior conforto e segurança. Então, escolhido o modelo de holding familiar pela família, a gente dá início à execução do sistema. Ou seja, a gente retira do papel aquele projeto que foi desenvolvido e desenhado exclusivamente para aquela família. Essas 3 etapas, elas são fundamentais para a constituição de qualquer sistema de holding familiar. Fazer uma holding familiar sem passar por cada uma delas é o mesmo que você dirigir com os olhos vendados em uma estrada cheia de curvas. Então, eu passo agora a palavra para o Dr. Luiz Alberto, que falará sobre as vantagens do sistema de holding familiar. Obrigado, doutora Adriana. Eu acabei esquecendo na minha apresentação de dizer onde é que eu tenho um escritório. Nosso escritório é em Criciúma. E a exemplo das demais colegas, nós atuamos no Brasil inteiro e no mundo. Por quê? Porque hoje existem muitos clientes que moram em outros países, né? Europa, Estados Unidos, enfim, na Ásia. Então, essas pessoas nos procuram muitas vezes para que a gente faça o planejamento patrimonial deles, tá?
Uma das principais vantagens de uma holding familiar é a proteção dos bens da família. Ao transferir esses bens para uma holding, eles ficam protegidos contra possíveis ações judiciais, dívidas ou até mesmo disputas familiares, que é muito comum nos inventários, por isso nós evitamos o inventário. E já que o patrimônio passa a ser gerido por esse sistema, então ele não vai mais estar no nome individual das pessoas. Uma outra característica fundamental é que a holding ela facilita o processo de sucessão familiar, permitindo que haja uma transferência de patrimônio para os herdeiros de forma organizada e eficiente, muitas vezes evitando o longo e custoso processo de inventário que nós havíamos falado lá na introdução. Uma holding familiar também ela pode proporcionar, e normalmente proporciona uma economia tributária considerável, porque a tributação sobre rendimento, a venda de ativos dentro de uma holding, ela costuma ser mais vantajosa do que para pessoas físicas, permitindo, assim, otimizar o pagamento de impostos com a economia que isso vai representar para aquela família. Outra característica é que, com todos os bens centralizados numa holding, a gestão patrimonial ela se torna mais simplificada e organizada. Isso permite, assim, uma visão mais clara, né, e estratégica dos ativos, facilitando a tomada de decisões pela família. Outra, a questão da segurança jurídica. Por quê? Porque na administração dos bens e na proteção dos interesses da família, há uma redução de riscos ou mal entendidos, digamos assim, entre os membros daquela família, o que vai evitar, consequentemente, desgaste familiar com disputas, enfim. Porque ali já vai estar tudo planejado, não vai haver inventário e, consequentemente, não vai haver discussão judicial em relação a bens, né? Porque esses bens já vão estar à disposição daquela família. Outra questão que é quanto a reunirem-se diferentes bens e negócios familiares, sob uma ótica estrutural, a holding permite uma administração muito mais eficiente, coordenada dos ativos, né, e ajuda a alinhar os interesses daqueles membros da família. Também a possibilidade de crescimento. Ora, uma holding pode facilitar a expansão dos negócios familiares, permitindo, assim, reinvestimentos estratégicos e o acesso a novas oportunidades de negócios de forma muito mais estruturada. Sem contar que também, outra característica fundamental da holding é a continuidade nos negócios. A holding familiar ela pode garantir a continuidade dos negócios familiares em caso de falecimento de algum dos seus membros, pois já existe um plano sucessório previamente estabelecido, e o que mantém, então, uma estrutura familiar ou uma estrutura empresarial sólida. Outra vantagem de uma holding é o controle sobre a administração. Essa é uma das melhores questões em que os clientes nos questionam bastante, né? Eles perguntam, mas e quem é que vai ficar no controle desse sistema? Os membros da família que formam a holding, eles mantêm o controle sobre a administração dos bens e das empresas familiares, podendo definir regras claras para a gestão dos mesmos. Normalmente, são os patriarcas, que a gente chama, né? O pai e mãe, que vão ficar com a administração permanente desses bens. Na falta de um deles, automaticamente o outro assume, até que o chamado gatilho lá no final do sistema vai disparar, ou seja, quando os dois membros da família que estabeleceram, constituíram a sua holding, faltarem. Então, automaticamente dispara o chamado gatilho e é uma mera transferência, né, da atividade ou da gestão desses bens, porque os herdeiros já vão receber tudo pronto, já vai estar tudo estabelecido, vão comunicar à junta comercial de que houve o óbito dos pais, né? E a partir dali eles poderão também estabelecer as suas holdings, né? Continuando assim um processo indefinido, né? Porque cada família vai, né? Os sucessores vão estabelecendo as suas respectivas holdings, né? E finalmente haveria muitas outras características, outras vantagens, mas eu assim, sintetizei o máximo que eu pude em 10 vantagens, né? A 10ª vantagem, então, seria uma melhor governança familiar. A holding, hoje, ela permite a criação de regras claras para a participação dos membros da família nos negócios, estabelece uma governança familiar que ajuda a evitar conflitos e garantir que os objetivos comuns sejam alcançados. Essas vantagens fazem da holding familiar uma ferramenta poderosa para famílias que desejam proteger, crescer e transmitir seu patrimônio de forma eficiente e organizada. Bom, já falei demais, então agora eu passo a palavra
para a doutora Franciele, salvo engano, né? Exatamente. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de educação patrimonial, né? Por quê? Nunca se falou tanto, né, em educação financeira como se fala hoje em dia, né? Hoje nós vemos aí pessoas, senhoras de 70, 80 anos, investindo no mercado de capitais, com uma conta lá na XP, né? O dinheirinho aplicado ali em ações. Se fala muito sobre educação financeira, né? Nós temos pessoas comuns dominando determinados conceitos de mercado de capitais, dominando conceitos ali de mercado imobiliário, né? Sabendo o que é uma LCI, o que é uma VGBL, por aí vai, né? Nós temos pessoas comuns com um nível de cultura e um nível de formação nessa educação financeira como nunca se existiu no nosso país. E por que isso? O nosso povo está evoluindo, né, economicamente, está enriquecendo, está aumentando a receita. A classe média hoje, por exemplo, ela já tem um patrimônio muito superior a um poder de compra e aquisição de bens muito superior do que tinha a classe média dos anos 50, onde a casa própria tinha até um slogan, né? O sonho da casa própria era um sonho, não era um sonho para poucos, e hoje é uma realidade, né? Hoje, basicamente, qualquer pessoa da classe média consegue um financiamento de imóvel, qualquer pessoa consegue fazer um planejamento financeiro. Porém, apesar das pessoas terem evoluído acerca da evolução financeira, nós estamos vivendo agora um passo seguinte nessa, vamos chamar revolução, né? É até difícil de chamar de revolução, porque nós estamos andando ainda em passos curtos, mas podemos dizer assim, que hoje temos aí uma classe média alta, até uma classe A muito mais abastada, né? Tem um outro fenômeno aí acontecendo, que dessa questão da revolução, que demanda uma outra espécie de educação, que seria a educação patrimonial, né? Essa educação que hoje o nosso povo demanda obter, né? Essa educação que as pessoas estão começando a entender o que é, por que ela é tão necessária. Porque se vocês, olha só, se você olhar ali para trás, se você olhar para as pessoas com um pouquinho mais de idade, né? É muito raro você ver, por exemplo, pessoas de 80 anos de idade falando assim: ah, eu tenho um patrimônio de 10 milhões de reais que eu adquiri por herança do meu pai. Isso é muito difícil acontecer, muito raro mesmo, né? Agora, é muito comum, é muito normal, né? Nós já vemos aí pessoas um pouco mais jovens, né? Que já disseram, não, o que eu tenho hoje, eu adquiri a partir da herança do meu pai, né? Essas pessoas ali, mais velhas, de 80 anos, têm um patrimônio bem abastado, algumas pessoas que adquiriram tudo por conta própria, né? Então, essas pessoas mais jovens que estão adquirindo, vêm adquirindo por conta dessa herança, eles estão começando a perceber como que funciona, né, essa questão do inventário, como que é, né? Hoje as pessoas estão descobrindo o que é o inventário. Acredite só, você que está ouvindo, há 10 anos atrás, gente, eu estou falando de 10 anos, uma década, né? As pessoas não sabiam o que era o inventário. Muitas delas se surpreendiam que quando os pais faleciam, para eles adquirirem, terem posse daquele patrimônio, eles tinham que passar por esse processo de inventário, né? Então, hoje em dia não, hoje em dia já é uma realidade. Hoje em dia as pessoas já sabem que quando uma pessoa falece, para que os bens cheguem até os seus herdeiros, né, é necessário haver um processo, um procedimento ali no cartório ou judiciário, né, ou no judicial chamado inventário. Isso as pessoas já têm consciência, né? E agora as pessoas estão começando a perceber mais do que a necessidade do inventário. Estão começando a perceber o verdadeiro impacto do inventário, né? Então, agora, no primeiro momento, as pessoas achavam que era tudo normal, né? No primeiro momento, achavam que era normal o fato de você perder de 20% a 40% do patrimônio só para fazer inventário. Era normal a pessoa ir lá e falar assim: ah, não, é só você vender um dos bens para pagar aquele custo, né? Mas o que? É normal? Para quem tem bastante patrimônio, vende um bem, não afeta tanto assim, né? Mas olha só, para quem tem somente um imóvel, tem somente um patrimônio ou pouca coisa, a pessoa tem que vender a casa, tem que vender a casa em que ela foi criada pelo pai e para poder pagar aqueles custos. Então as pessoas
estão começando a perceber essa realidade. Então, essa realidade ela está muito mais presente na vida das pessoas. Hoje, a população ela está percebendo que existe um problema, né? E, ao mesmo tempo, elas também estão percebendo por que que não se ouve falar de problemas em pessoas muito mais ricas aí na sociedade, né? A gente não ouve falar disso. Agora, mas Franciele, como não? Eu já ouvi falar de inventário do Gugu Liberato, do Chico Anísio. Chico Anísio, eles não passaram por inventário, né? Essas pessoas ricas não passaram? Sim. Esses daí eles tiveram que passar por um processo de inventário. Essas pessoas, eles se enriqueceram, por quê? Por conta da atividade que eles desenvolveram, né? Porque eles eram, por conta da sua arte, né? Mas eles não tinham a questão da empresa, eles não são empresários, né? A gente não ouve falar de inventário de grandes empresários no Brasil, porque entre eles isso está tudo muito bem resolvido. Né? Você nunca ouviu falar, por exemplo, da família de Roberto Marinho, que tenha passado por inventário, Antônio Hermínio de Moraes, da família do ACM. Nenhuma dessas pessoas teve dificuldade com o inventário, né? Apesar de ter um patrimônio bilionário. Eles não tiveram que passar por inventário. Nem empresários, nem grandes políticos, você não ouve falar. Por quê? Porque essas famílias, eles já conheciam esse sistema, né? Há muito tempo, há muitas décadas, né? Essas famílias que já estão abastadas, eles já sabiam do verdadeiro impacto que é e como que eles faziam para evitar esse impacto, que as suas famílias fossem atingidas com esse impacto do inventário. Por quê? Por essa questão de educação, não só financeira, que deles é muito forte, sim, mas também essa questão de educação patrimonial, né? Então, assim, eu quero convidar você que está nos ouvindo hoje, se vocês quiserem entender um pouquinho melhor, tá? Como vocês vão fazer para proteger o patrimônio de vocês, como que vocês fazem para multiplicar e proteger o que vocês já têm, né? Eu convido vocês a tocar o sininho, né? Participar do nosso canal aqui, acompanhar esse canal, porque toda semana vocês vão receber um conteúdo novo e cada vez mais vocês vão entender como que funciona essa educação patrimonial e o que você pode trazer isso de benefício para a sua família, tá joia? Então agora eu quero passar a palavra para a doutora Ângela. Nossa, quanta explicação de conteúdo interessante, né? Eu fiquei aqui todo esse momento em silêncio ouvindo, e por mais que a gente tenha conhecimento sobre a temática, sobre o assunto, porque faz parte do nosso dia a dia, né? Como é interessante ouvir um outro colega colocando e explicando, e a gente vai pensando, a gente vai imaginando e já vai vendo aquele caso que tem, aquela família que precisa disso, né? A questão também do planejamento rural, né? Santa Catarina, Paraná, são regiões riquíssimas em termos de meio rural, do agronegócio, e como isso é importante para as famílias. E aí eu vou pegar um gancho que a Franciele colocou em relação à educação patrimonial. E quando ela falou que as pessoas hoje conhecem mais o inventário, eu acredito que os colegas também pactuam da mesma opinião, é exatamente isso que acontece. O inventário sempre foi um tabu, e a gente sempre, ainda tem aquela cultura das famílias que falam da seguinte forma: vou deixar que os filhos resolvam, né? Depois eles que se acertem. Só que isso está mudando por quê? Porque antigamente, e esse antigamente eu falo um antigamente de menos de 5 anos, a carga tributária sobre esse resolver depois era muito menor, né? E hoje, principalmente os nossos estados, né, e inúmeros outros estados no Brasil todo, estão adaptando as suas legislações, a sua lei, no sentido do quê? De que a tributação em relação ao procedimento de sucessão familiar seja um pouco mais alto. E aí que nós falamos dessa perda patrimonial que a gente tem, que vai de 20% a 40%. E aí, Franciele, né, o que acontece? As pessoas só vão saber o custo do inventário no momento que elas chegam ao escritório de advocacia e o advogado faz o cálculo. E aí o susto é gigante, e a gente não precisa se espantar que as famílias saem realmente assim impactadas. Casos que as famílias saem muitas vezes chorando porque é um dinheiro quando a gente emite a guia do ITCMD, né? Quando a gente emite todas as guias que elas precisam pagar, gigantesco. Então, nesse sentido,
como a Franciele colocou e todos os nossos colegas, a Adriana explicou os passos, né, da construção do sistema, que a gente vai voltar a essa temática num dia específico, né? A holding rural também, a holding patrimonial focada para empresários, como a Ana Miller colocou, né? As vantagens ali, só com o Luiz Alberto a gente poderia ficar uma semana conversando também. Mas o que a gente quer pontuar com você hoje? Que o nosso canal, ele tem o objetivo exatamente esse é o objetivo do nosso canal, é levar essa informação no sentido do que as famílias, hoje, as famílias que possuem patrimônio acima de R$ 1 milhão, né? Ou mesmo até menos do que isso, elas precisam conhecer os benefícios jurídicos em relação à preservação dos seus bens, em relação à educação patrimonial. Por quê? Porque não é justo que uma vida inteira de trabalho do pai, da mãe, ou daquela herança que a gente recebeu do legado dos avós, né? Ela simplesmente seja esvaziada numa guia, uma guia DARE, né? Ou num cartório, onde a gente vai deixar emolumentos. Isso por quê? Pela falta de conhecimento, pela falta de informação. Então, o nosso objetivo aqui é justamente esse, é levar informação, e aí nós vamos trabalhar com inúmeras temáticas, não somente com o sistema de holding pura, mas tudo que envolve os bens, o patrimônio, a preservação. Porque, como a Ana colocou, né, anteriormente, nós temos famílias que são compostas, por exemplo, na área da saúde, né? Médicos, dentistas, veterinários, que já começam a construir um patrimônio muito cedo, ou aquelas famílias, os filhos solteiros, né, as filhas solteiras, que acabam recebendo as heranças, e hoje a situação é outra, a situação tributária é outra, a legislação é outra, e não há motivo para se deixar acontecer essa perda. Então, evitar essa perda patrimonial é uma questão de educação patrimonial, é saber o que pode ser feito, não é mesmo? Então, esse é o nosso objetivo com o canal. E por isso, nós estamos promovendo, com esse encontro semanal que a gente quer fazer, essa mudança cultural, né? Essa mudança de hábito em relação a falar sobre o inventário, que sempre foi um tabu, a entender como ele funciona, para que as famílias evitem isso, seja essa família com R$ 1 milhão, com 800 mil, a informação é para todos, né? 5 milhões, 10 milhões, 30 milhões, e aí vai. Todos nós, aquilo que a gente tem, a gente quer preservar, né? E mudar essa questão de deixar para uma solução posterior, né? Que os filhos se resolvam. Porque a gente sabe que quando o filho vai resolver, muitas vezes a gente encontra muitos conflitos familiares, né? Nessa questão da passagem dos bens. Então, nós vamos chegando ao final, né, do nosso primeiro encontro, e eu gostaria de agradecer profundamente a Adriana, a Cassiane, o Luiz, a Franciele, a Ana, por estarem aqui. Nós vamos nos encontrar na terça-feira, né, na próxima terça-feira, ao vivo, trazendo uma temática específica, sempre todas as terças, às 19 horas, com uma temática relacionada ao planejamento patrimonial, à educação patrimonial, à holding familiar. Então, agradeço a você que ficou aqui conosco, agradeço os nossos colegas, os meus colegas. Muito obrigada. Tenham um excelente final de dia, um excelente final de semana, uma semana cheia de conquistas. Fiquem com Deus. Um abraço no coração de cada um. Até mais.